Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte, que analisa os processos nos tribunais. Já vimos alguns incidentes processuais que desenvolvem no tribunal. No vídeo passado falamos, por exemplo, sobre o incidente de assunção de competência. E vamos no vídeo de hoje dar continuidade a esses institutos, tratando de um incidente importantíssimo, uma das grandes apostas do legislador de 2015, está no quadro para vocês, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Inicio, portanto, nesse momento a leitura. Grande parte do volume de ações que tramitam no judiciário brasileiro concernem a causas ditas repetitivas. Vale dizer, ações entre sujeitos total ou parcialmente diversos, mas que concernem a uma mesma questão de direito. Pense-se no caso em que milhares de aposentados propõem ações individuais pretendendo receber um mesmo benefício previdenciário, ou em que inúmeros contribuintes impugnam um mesmo imposto por um mesmo fundamento, por exemplo, a arguição incidental de inconstitucionalidade da lei instituidora desse tributo. Em situações como essas, em cada uma das ações está se pleiteando um direito próprio e inconfundível com os das outras demandas. Contudo, a questão jurídica a ser enfrentada é a mesma. A rigor, há nesses casos pretensões de direitos homogêneos que estão sendo defendidos em ações diversas. Uma vez sedimentada certa orientação jurisprudencial sobre a questão reiterativa, é razoável que todos os casos julgados subsequentemente, em princípio, sejam decididos de um mesmo modo. O incidente de resolução de demandas repetitivas, muito comumente chamado na prática de IRDR, que é a sua sigla, presta-se a incentivar que isso ocorra. Serve também para garantir uma discussão mais ampla da questão por ocasião do julgamento que venha a fixar essa orientação a ser seguida nos demais casos. Esse incidente está regulado entre os artigos 976 a 987. Assim, trata-se de mecanismo que permite aos tribunais de segundo grau, TJs, TRFs, tribunais de justiças e tribunais regionais federais, portanto, julgar por amostragem demandas repetitivas que tenham por objeto controvertido uma mesma e única questão de direito. Seleciona-se como amostra um caso ou um conjunto de casos em que a questão jurídica repetitiva é discutida e que retrate adequadamente a controvérsia. Essa amostra servirá como base para a discussão e exame daquela questão. No IRDR, o caso amostra pode ser um recurso, um reexame necessário ou mesmo uma ação de competência originária do tribunal. Depois,
aplica-se o resultado do julgamento do caso amostra, isto é, a decisão quadro, aos demais casos idênticos. É o equivalente, no segundo grau de jurisdição, ao procedimento de recursos repetitivos dos tribunais superiores que nós abordamos em vídeos anteriores. Assim, valem aqui as considerações antes feitas sobre os repetitivos, sobre os parâmetros para a seleção dos casos amostra, os limites de afetação da questão jurídica e os critérios de distinção. Tanto quanto o procedimento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, trata-se de mecanismo que, se corretamente utilizado e com verdadeiro respeito ao contraditório, à publicidade e à fundamentação das decisões, contribui para a realização de valores fundamentais a seguir destacados. Mas há um aspecto fundamental que jamais pode ser deixado de lado. O IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, tal como o julgamento por amostragem de recursos especiais e extraordinários, presta-se à busca de isonomia, segurança jurídica, previsibilidade e economia processual. Não é e jamais pode ser interpretado como se fosse um instrumento de redução da carga de trabalho a qualquer custo dos tribunais. Essa visão autoritária do IRDR é desautorizada por sua disciplina no Código de 2015, além de ser, obviamente, incompatível com as garantias constitucionais do processo, com o devido processo, podemos assim dizer. Bom, função do IRDR. Os princípios que inspiram o IRDR, assim como seus objetivos, são basicamente os mesmos do procedimento de recursos repetitivos: economia processual, previsibilidade, segurança jurídica e isonomia entre os jurisdicionados. O próprio artigo 976, no seu inciso 2º, refere-se expressamente aos dois últimos desses princípios, ao tratar dos pressupostos do IRDR. Aliás, vamos a esses pressupostos. Pressupostos objetivos. A instauração do IRDR pressupõe a efetiva repetição de processos em que se controverta sobre a mesma questão unicamente de direito. Veja o inciso 1º do artigo 976. Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade de processos já tem de existir, ela tem que ser efetiva e não meramente potencial. Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Numa questão, a rigor é única... Não, mentira. Nenhuma questão, a rigor, é unicamente de direito ou unicamente de fato. Ao valer-se da expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os aspectos fáticos incontroversos, o que vai ter de se aferir em cada processo, tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver, e essa situação repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto da resolução do incidente, note-se que é imprescindível que exista um certo padrão fático repetitivo. Caso contrário, jamais se teria a questão jurídica repetitiva. Por exemplo, é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o fisco, em processos próprios, se incide tributo sobre aquela atividade ou não. Ou seja, a questão jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos fáticos repetitivos nos diversos processos. Esses, os aspectos fáticos, contudo, são alheios ao IRDR, que se concentra sobre a questão jurídica, a questão de direito, tá certo? Bom, a questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma questão de direito processual, parágrafo único do artigo 928. Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica. Há um requisito cumulativo, simultâneo, segundo a lei.
É preciso ainda que exista o risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica, a teor do inciso 2º do artigo 976, o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos, não se estiver havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na generalidade dos casos, não se justifica o IRDR. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 976, a inadmissão do IRDR, por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado, é dizer, não se forma coisa julgada sobre a inadmissibilidade. Limites temporais. Há, ainda, parâmetros relacionados com a fase em que se encontram os múltiplos processos, para que se possa instaurar o IRDR. Se não observados tais limites, será muito cedo ou muito tarde para instaurá-lo. Por um lado, é preciso que já tramite no tribunal em que se instalaria o incidente, processo versando sobre a questão repetitiva. Quando menos, é preciso que esteja em vias de começar a tramitar no tribunal processo sobre a questão, o que se terá quando, já havendo decisão em primeiro grau, houver recurso ao menos interposto, pendente da subida, mas já interposto. A multiplicidade de processos sobre a mesma questão ainda pendente de julgamento em primeiro grau é insuficiente, portanto, para a instauração do incidente. Primeiro, porque nessa hipótese não se poderá aferir se há verdadeiro risco à segurança jurídica ou à isonomia. Como dito, isso depende da constatação de que está havendo decisões divergentes para a mesma questão jurídica. Além disso, o parágrafo único do artigo 978 prevê que o órgão incumbido de julgar o IRDR julgará também o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Vale dizer, é imprescindível que o IRDR origine-se de uma medida de competência do tribunal. Não é possível instaurar-se no tribunal o incidente quando não há nenhum recurso, fase processual ou ação sob a competência do tribunal. O incidente é ligado sempre a alguma outra medida que compete ao tribunal julgar. O IRDR não pode autonomamente instaurar-se no tribunal enquanto o processo ainda tramita em primeiro grau de jurisdição. Nem se diga que tal interpretação seria desautorizada pela regra que atribui legitimidade ao juiz de primeiro grau para pleitear a instauração do incidente, como se vê do inciso 1º do artigo 977. Tal legitimidade poderá ser exercida pelo juiz precisamente quando estiver encaminhando ao tribunal um recurso ou o reexame necessário. Em suma, será prematura a instauração do IRDR quando não houver casos julgados em primeiro grau. Por outro lado, há também um limite temporal máximo. O IRDR apenas poderá ser instituído perante o tribunal local enquanto não se houver instalado procedimento de recursos especiais ou extraordinários repetitivos sobre a mesma questão nos tribunais superiores. A pendência de tal procedimento torna o IRDR inútil e desnecessário. O julgamento por amostragem no STF ou no STJ cumpre a mesma função com maior abrangência territorial, no caso, todo o território nacional, e maior vocação à definitividade, pois contra a decisão do IRDR ainda cabe recurso especial e ou extraordinário, como nós veremos nos próximos vídeos. Tá certo? Então essas foram as primeiras considerações a respeito do IRDR. Vamos fazer um corte no vídeo nesse momento e vamos continuar nos próximos vídeos com os tópicos que já aparecem aí na tela para vocês, como os órgãos competentes, os sujeitos legitimados, a propositura do IRDR. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.